Oi gente, hoje tô aqui fazendo para vocês um caldo, mas é um caldo de frango. Por que que eu escolhi o caldo de frango? Porque é um caldo coringa, é um caldo que você pode usar em qualquer preparação e ele é muito mais saboroso que um caldo de legumes, tá? Normalmente eu uso o frango inteiro para fazer o caldo, né, de frango, mas como eu sei que muita gente vai acabar não fazendo e tal, vou passar um jeito mais simples para você poder fazer o teu caldo aí na sua casa, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho sobrecoxa e coxa junto, ó, 1,5 kg mais ou menos. E aqui eu tenho, acho que 6 litros de água, depois eu vou passar certinho para vocês. E eu já vou colocar o frango aqui nessa água e esperar ferver. E vai começar a juntar uma espuminha, tá? Das impurezas do próprio frango. Lógico que quando você faz com o frango inteiro, junta muito mais. Então, antes de colocar os legumes, eu quero tirar um pouco dessa impureza que vai juntar, vou mostrar pra vocês, é uma espuminha, tá? Vou tampar só agora para acelerar o processo, mas o caldo ele deve ser fervido em baixa temperatura, sem borbulhar muito, tá? Para ele não ficar turvo, com tampa aberta, tá? Normalmente a gente usa um caldeirão assim alto, porque isso faz com que a água evapore menos, tá? Daí, como tem caldos que ficam horas ali cozinhando, se você usar uma panela muito larga, isso vai fazer com que tua água evapore demais e você tenha sabor de menos, tá bom? Bom, gente, o caldo de legumes você faz em 1 horinha, 40 minutos, tá pronto, tá? O de frango, ele precisa ficar muito mais tempo fervendo, tá? Horas fervendo. Esse da sobrecoxa aqui, a gente vai ver depois, eu vou falar pra vocês quanto tempo ele ficou fervendo, tá? Vou deixar aqui nessa boca pra vocês verem eu picar os legumes. Não tem muito segredo pra picar, não. Só sempre falo que no caldo de legumes, se você tá com muita pressa, corta ele o menor possível, porque a superfície de contato aumenta e isso faz com que o sabor saia mais rápido naquela água, né, pelo tempo que você precisa. Agora, deixa eu mostrar. A gente sempre tem o padrão dos caldos, que é o miripoá, que a gente chama. Cebola, salsão, alho poró, né, cenoura, alho. O resto a gente vai adicionando com o que tem em casa, com o gosto de vocês. Então, o caldo de legumes e de qualquer caldo que a gente faça, eles têm um padrão de quantidade, tá? Que fica ideal para não ficar muito doce, a gente coloca muita cenoura, né? Então, tem uma medida correta para ficar um caldo perfeito. Mas eu não gosto muito de me amarrar nisso, nem amarrar vocês, porque muita gente que ainda acha que o caldo é meio chato, meio difícil, meio demorado. Se eu falar faça tantas gramas disso e tantas daquilo, já não vai querer fazer mais, né? Porque eu sei como que funciona. Então assim, gente, olha o que eu faço, uma dica bem legal. As aparas de legumes, tá? Então eu vou picando tudo e vou congelando, lavado já, tá bom? Vou congelando no saquinho, ó, no freezer. E quando tem uma quantidade aí razoável, já coloco junto com o meu caldo. Então, eu não uso só ele, tá? Eu uso os frescos também. E ele ajuda para dar mais sabor. E naquela hora também que você tá sem nada no freezer de caldo pronto e precisa, né, de um caldo rápido para fazer um risoto, para fazer uma sopinha, né? Sempre bom ter um caldinho desse. E o de legumes ele salva bastante, tá? Eu vou usar hoje no meu caldo de frango, então, miripoá, padrão, cebola, salsão, que eu tenho congelados, tá? Os aqui, alho poró, tá? Folhas de alho poró eu sempre guardo das preparações, porque ela é ótima para fazer caldo, tá, gente? Para outras preparações, não gosto muito, meio fibrosa, então não gosto de colocar ela para refogar alguma coisa, por exemplo, né? Ela não derrete totalmente, então guarda pro caldo. Cenoura, se a sua cenoura for cenoura orgânica, não precisa tirar a casca, tá? E tudo tá lavado.
Então, como esse meu caldo de frango ele vai ficar aqui pelo menos umas 3 horas cozinhando, os meus legumes não precisam ser tão pequenos, tá? Então, só vou descascar aqui a cenoura, porque a minha não é orgânica, tá lavada já. Enquanto isso, tá fervendo ali o caldo de frango, tá bom? Tá aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente corta o alho poró sem tirar as folhas mesmo. Esse aqui já tá tirado. Então você vai fazer um corte assim, ó. E você vai ver, ó, que ele tá cheio de terra no meio. Então a gente precisa fazer esse corte nele pra poder higienizar, lavar em água corrente, tá bom? Que é o que eu vou fazer agora. Com o meu alho poró lavado, já vou começar a picar aqui, que já tá picado, tá bom? Então, vou fazer um corte assim, tá dando pra ver? Um corte grande, porque já falei, tenho tempo, tá? Vou cortar a folha também, que já tava lavada, um pouquinho da folha. A cenoura também a gente pode picar em rodelas grandes. Isso aqui faz com que o caldo não fique muito turvo, tá? Tem um processo de clarificação que a gente faz em muitos caldos para ele ficar mais translúcido, limpo, porque a gente consegue diferenciar um caldo bem feito quando ele não tá turvo, cheio de sujeira, que a gente usa essa palavra mesmo. A sujeira é o resto dos legumes, de tudo da carne, né, que vai soltando ali e que não coa de jeito nenhum. Então, quando você vê esse caldo parado, ele tá turvo e embaixo tá cheio de restinho de legumes, né? Ó, o salsão, vou colocar 2 talos pequenos. Então tem esse processo de clarificação que a gente faz para deixar o caldo mais limpo, mas não vou ensinar isso para vocês. Então eu sempre prefiro preparar um caldo com mais cuidado, com mais calma, para que eu não precise clarificar ele depois, tá? Porque tem muitas preparações que não precisa dele clarificado, mas tem muitas que precisa, tá? Para ele ficar uma comida bem feita, bem acabada, tá bom? Cebola também em pedaços grandes. E assim, ó, gente, varia, tá? Vou fazer um risoto de cogumelos. Eu coloco cogumelo, um pouco de cogumelo no caldo. Vou fazer um risoto de beterraba. Coloco beterraba no caldo, coloco outros tipos de especiarias, entendeu? Então, assim, tem o padrão, mas você pode fazer do teu jeito, do teu gostinho aí na tua casa. Até porque, como o caldo é o segredo do chefe, né? É o fundo, é o que constrói o sabor da comida, né? É o que deixa a comida, nossa, essa comida é boa, essa comida é bem feita. Então, pra que ser tudo igual, né? Vamos cada um dar o teu toque aí na tua casa. Alho também, eu gosto de pôr. A gente dá uma amassadinha aqui para tirar a casca. Aí já joga ali também. Olha ali. Bom, os legumes que eu escolhi já estão ali. E agora eu vou esperar juntar a primeira espuminha aqui desse frango, tá? Pra mostrar pra vocês aí qual que é o próximo passo, tá bom? Vendo essa espuminha branca aqui, ó, do frango que tá subindo? É isso que eu preciso tirar pra deixar o meu caldo com caldo de qualidade, tá? E não ficar turvo, ficar o mais transparente possível. E uma boa dica pra fazer isso é ter uma vasilha assim com água, mas com madeira. Deixa eu pegar a menor aqui, ó. Daí a gente vai pegando, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Essas impurezas do frango, ó. Molha ali, ela já sai, ó. Tá vendo? Sai inteirinho, ó. Então a gente faz isso. E durante o processo, enquanto o caldo estiver cozinhando com os legumes também, pode ser que junte mais. E daí você vai retirando sempre, tá? Deixa sempre
essa vasilha aqui do lado, com uma água e a escumadeira pra gente ir limpando o caldo, tá? Olha como sai, gente. Não sei se vai ver. Tá tudo ali já que eu piquei, alho, tudo. E pimenta em grãos. Olha aqui, ó. Tá? Pimenta em grãos. O louro eu coloco agora já, porque o louro é seco. Então, quando a erva é seca, ela entra no começo pra ela soltar mais o sabor, tá? Como na feijoada, né? Na feijoada a gente coloca o louro no começo, né? Porque ele é seco, tá bom? Coloquei o louro, coloquei mais ali porque tá picadinho, meu. Cravo, eu gosto muito de colocar cravo, mas eu coloco só um pouquinho. Inclusive a gente podia ter furado a cebola, tá? Com cravinho, mas vai assim mesmo, porque a gente vai coar tudo depois, não tem problema. E o buquê garni. O buquê garni, gente, eu gosto de colocar, gosto não, o certo é colocar no final da preparação, tá? Isso não impede que você coloque um pouquinho agora. A gente escolhe ervas mais neutras, menos forte, tá? Quando você vai fazer bastante caldo assim, até porque você não sabe para qual finalização que você vai usar. Então, por exemplo, eu tenho alecrim na minha horta também. Cadê o alecrim aqui? Mas eu não vou colocar, porque o alecrim, embora eu ache ele maravilhoso, ele é muito gostoso, saboroso, combina com muita carne. Às vezes ele incomoda um pouquinho, dependendo do prato que vai fazer, então eu prefiro não colocar, tá? O que eu vou usar? Folhinhas de sálvia, tomilho, orégano e só. Aí eu faço uma amarradinha aqui com a folha do alho poró. E no final, quando faltar uns minutinhos para ele ficar pronto, eu coloco ele, porque o fresco ele solta o aroma rapidamente, e se ele ferver muito, ele elimina esse aroma, então não tem por que eu colocar no começo, tá bom? Agora, gente, nosso cheiro já tá maravilhoso. Eu vou deixar na panela aberta, não se tampa, tá? E vou deixar ele ferver devagar. Se ele começar a borbulhar demais, mexer todos os ingredientes lá dentro, legumes e frango, vai deixar teu caldo turvo demais e a gente não quer. Além de ficar turvo, o aroma escapa. Agora vamos deixar aí algumas horinhas, eu vou mostrando o processo no meio para vocês, para ver como que vai indo. E depois vou mostrar retirando a gordura e coando, tá? Esses alimentos aqui. Caldo pronto, e agora o que a gente vai fazer? Vai coar ele quente mesmo, tá? Vou coar aqui com a peneirinha que a gente tem em casa mesmo. O legal é que ele em formato de cone, porque ele tem dupla peneira, né? Ele coa bem melhor, mas não precisa. Então a gente vai coar agora. Lógico que não vai caber tudo aqui, mas vou coar um pouco para mostrar para vocês como que eu finalizo. Eu já vi que ele vai ficar um caldo bem translúcido, ainda mais depois que ele esfria, tá? Fica mais transparente ainda. Então agora, gente, diferente do caldo de legumes, que você já pode sair usando, tá? Não precisa deixar esfriar. O de frango, de carne, outros caldos, a gente precisa deixar esfriar, porque ele ainda tem um pouco de impureza, ele ainda vai formar uma película na superfície com a gordura, tá? Que separa a gordura do líquido. E ela fica muito mais fácil de retirar. Essa é a forma que a gente utiliza para retirar a gordura, tá? Então tem que esperar esfriar, porque senão, se você usar ele quente, assim, toda essa gordura vai para a comida que você vai usar, para a finalização que você vai fazer, e não é legal. Então é importante esfriar.